A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente querida, Deus abençoe sua vida, obrigado pela audiência, que bom estarmos juntos, pelo menos durante esse tempo, onde vamos compartilhar um texto das Sagradas Escrituras. É sempre meu objetivo compartilhar algo, explicar algo, fazer você pensar, fazer você refletir, para a glória de Deus. Eu queria usar um texto da primeira epístola de João, o capítulo 2, primeira carta de João, capítulo 2, onde o evangelista João ele fala sobre um tema que é muito badalado, muito falado e pouco praticado, que é o tema do amor, o amor ágape, o amor de Deus, o amor que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, o amor que deve estar em todas as nossas relações, em todos os nossos relacionamentos. João, a partir do verso 7, ele fala que eu vou lhes dar um antigo mandamento, né? E ao mesmo tempo ele fala no verso 8 que é um novo mandamento, de que devemos nos amar uns aos outros. No verso 9 ele diz: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há treva, não há nele tropeço algum. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e ainda anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Esse texto, então, como eu disse, ele nos fala desse amor, o amor como sendo a característica indelével daqueles que andam com Jesus, daqueles que são seus discípulos. Quer saber se uma pessoa é discípula de Jesus? Não é por aquilo que ela sabe, não é por aquilo que ela conhece, não são pelos valores que ela defende, mas pela prática do amor. É isso que a distingue como seguidora, como discípula de Jesus. A primeira coisa que João, o evangelista aqui, teve que fazer é compreender o amor do Pai. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Antes de falar do amor e antes de pregar sobre o amor, nós precisamos experimentar este amor. Ninguém tem autoridade para pregar ou falar sobre amor se não tiver experimentado o amor de Deus na sua vida. João era irmão de Tiago e os dois eram pescadores, né? Eram pescadores, tinham na verdade uma sociedade que era encabeçada pelo seu pai, Zebedeu, não é? Uma sociedade provavelmente muito lucrativa, uma sociedade para os parâmetros da época, né? Bem sucedida. E trabalhavam então com o seu pai, e provavelmente Tiago e João, e nós vamos nos concentrar em João aqui, eram pessoas que amavam seu pai. Eles amavam o pai, amavam a sociedade, amavam o seu trabalho. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós só deveríamos trabalhar naquilo que nós amamos fazer. Nenhuma pessoa deveria ser obrigada a trabalhar em alguma coisa que ela não ame, que ela não tenha prazer, que ela não sinta alegria. E esses dois provavelmente amavam aquilo que faziam. E um belo dia, e eu já vou chegar no ponto aqui, né? Um belo dia o Senhor Jesus aparece na praia, no lugar da sociedade, e Jesus disse: olha, venham após mim e eu vos farei pescadores de homens. E o texto diz lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao 11, que eles largaram tudo e seguiram Jesus. Eles largaram tudo o que faziam, largaram a sociedade. Eu imagino a cara do pai, Zebedeu, olhando para os dois: ei, para onde é que vocês vão? Não, nós vamos seguir Jesus, nós vamos entrar para um novo projeto de vida. E aquele amor que eles sentiam pelo trabalho, aquele amor que eles sentiam pelo pai, aquilo foi multiplicado e eles passaram a sentir por Jesus e pela causa do reino. É muito interessante a gente olhar isso. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, no verso 19, o mesmo texto, texto paralelo, que fala desse chamado para seguir Jesus, diz que Tiago e João estavam consertando as redes. Olha só que detalhe interessante. O que Lucas não mostra, o Evangelho de Marcos mostra,
que eles estavam consertando as redes. Geralmente é um trabalho que ninguém quer fazer, porque é um trabalho minucioso, detalhado, né? A gente gosta de ver o arrastão da rede trazendo os peixes, mas depois o consertar as redes, pegar aquele grampo, aquele gancho e ficar passando a linha, consertando para poder se lançar ao trabalho no dia seguinte, é um trabalho que ninguém quer fazer, é um trabalho de detalhes. E quando Jesus olha para aqueles dois, e especialmente para João, e o chama para seguir no discipulado, ele fez isso porque aquelas duas pessoas, e especialmente João, poderia ser um grande consertador de vidas. Além de pescar pessoas, poderiam consertar as vidas que pescassem. Poderiam trabalhar de modo a produzir um conserto, uma aliança com o Senhor. Então João, ele seria este consertador de vidas, ele se preocuparia com os detalhes. Eu queria que você guardasse isso, ele se preocuparia com os detalhes. Então, antes de falar do amor, alguém precisa experimentar este amor. E João foi a pessoa que experimentou esse amor de Deus, o amor de Jesus. Como? Tudo era observação. João observava Jesus em tudo aquilo que Jesus fazia. A forma amorosa como Jesus tratava as pessoas, a forma misericordiosa como Jesus tratava, a forma graciosa como ele tratava as pessoas, a forma como Jesus acolhia as pessoas que chegavam para ele, as crianças que chegavam para ele. João estava sempre focado em Cristo, sempre focado em Jesus, aprendendo o que é amor. Amor não é uma teoria. Amor não é um sentimento. O amor é uma prática. O amor ele é visto em detalhes. O amor ele é percebido em atitudes. Não adianta falar sobre amor e não viver o amor. O amor precisa ser vivido em cada detalhe, em cada relacionamento humano, em cada relação que nós temos com as pessoas. Esse amor ele precisa ser percebido. João ele acaba desenvolvendo uma postura amorosa. Além de observar o amor, de experimentar o amor na sua vida, ele então teve uma postura amorosa. Eu uso como base para falar sobre isso o Evangelho de João capítulo 13, quando Jesus está na ceia com os discípulos e ele revela quem seria o traidor. Eles estão à mesa, Jesus então tira a sua roupa de cima, fica apenas com aquela roupa de baixo, e ele se cinge com uma toalha e passa a lavar os pés aos discípulos, diz o texto. Vai lavando um, lavando o outro. Quando chega em Pedro, Pedro fala, não, o senhor é o mestre, o senhor não pode me lavar os pés. E Jesus diz para ele, olha, se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. E então Pedro diz assim, então me lava o corpo inteiro. Jesus fala, peraí, também não é por aí. Se você já tomou banho, você não precisa senão lavar os pés. Tomar um banho aqui é, na verdade, um simbolismo ao batismo. Lavar os pés é um simbolismo ao arrependimento diário que a pessoa precisa ter e fazer. Então, lava os pés dos discípulos e aí Jesus diz assim, olha, assim como eu fiz, se eu sou o mestre, assim como eu fiz, vocês devem fazer também. Ou seja, vocês vão servir uns aos outros. E João estava ali, observando tudo aquilo, quieto. Nós temos que servir. O amor, ele não é só em palavras, o amor ele é percebido, o amor ele é visto nas atitudes. E então logo em seguida, eles partem para a ceia. E quando eles estão na ceia, Jesus diz assim, olha, um de vocês vai me trair, um de vocês aqui é o traidor, um de vocês vai me entregar aos soldados romanos e eu vou ser morto e crucificado. E aí provavelmente um discípulo olha para outro discípulo, e então nós temos um detalhe, quando João então pergunta para Pedro, olha para Pedro, né? O texto diz que João, ele se reclinava no peito de Jesus, ele tinha a sua cabeça encostada no peito de Jesus. Ou seja, isso é amor, isso é intimidade. A gente não faz isso com pessoas com quem nós não temos uma relação de amor, uma relação de intimidade. E lá estava João, reclinado ao peito de Jesus durante a ceia. E aí, ali daquele jeito, ele olha para Pedro e faz um sinal para Pedro. Que sinal, pastor? Eu não sei. Ele faz um sinal, tipo assim, pergunta para Jesus quem é o cara, quem é que é o traidor entre nós aqui. E então, ele pergunta para Jesus quem é o traidor. Aí Jesus, aquele que eu der
o bocado de pão. E eles não entenderam muito bem aquilo que estava acontecendo, porque Jesus dá o pão para Judas e fala para ele: olha, o que você tem para fazer, faze-o depressa. E eles pensaram que talvez fosse comprar pão, alguma coisa e tal, pelo menos é isso que o texto lá em João 13 mostra, né? Ou que talvez fosse dar uma esmola a algum pobre, alguma coisa. Jesus diz: ó, vai e faz o que você tem que fazer. Na verdade, ele iria delatá-lo e entregá-lo aos soldados romanos. O que eu quero mostrar para você é essa faceta amorosa, delicada, cuidadosa, para não ofender, para não machucar, que João desenvolveu. Então o amor, ele não é só uma teoria, como eu digo. O amor, ele é verificável. O amor, ele é perceptível nas nossas atitudes. Nós não somos grosseiros. A pessoa que ama não é uma pessoa grosseira. A pessoa que ama é carinhosa, é bondosa, ela tem atitudes de caridade, ela tem atitudes caridosas, ela não é ofensiva, né? A pessoa diz que ama, mas é grosso, xinga todo mundo. Isso não é amor. O amor é delicadeza, o amor é tolerância, o amor é paciência. É só você ler 1 Coríntios capítulo 3, do verso 4 ao verso 8, quando o apóstolo Paulo descreve o que é o amor. Um amor paciente, um amor que não se irrita, um amor que não procura os seus próprios interesses, um amor bondoso, não é? Um amor que tudo suporta, que tudo crê, um amor que jamais acaba, um amor que ele é verificável. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, João, antes de compreender o amor, ou compreendendo o amor, observou o amor, e ele ficou conhecido como sendo o discípulo do amor. Eu quero só lembrar você que João, ele escreveu o Evangelho de João, não é? Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como os evangelhos sinópticos, ou seja, eles fazem uma sinopse daquilo que Jesus viveu, né? Os fatos, né? Como eles ocorreram. E o Evangelho de João, ele é um evangelho diferenciado. Por quê? Porque ele é o evangelho dos detalhes. Lembra que eu falei para você que João estava consertando as redes? Ou seja, ele se concentrava nos detalhes. E o Evangelho de João, ele é diferente por causa disso. Porque João, ele esteve olhando para a boca de Jesus. João, ele esteve prestando atenção naquilo que Jesus falava, ele anotou as suas palavras e pegou as pregações de Jesus. Nós temos poucos fatos, vamos dizer assim, narrados historicamente, mas todas as palavras, os ensinamentos de Jesus estavam ali. E se você olhar no Evangelho de João, existe uma descrição fantástica sobre o amor. Jesus disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Isso aí foi registrado, né, pelo evangelista João. E João, além de escrever, vamos dizer assim, o Evangelho de João, escreveu o livro de Apocalipse, que nós temos na Bíblia, primeira, segunda e terceira carta de João. E nessas três cartas, especialmente na primeira carta, ele descreve uma faceta de Deus que outros evangelistas não descreveram. Ele fala que Deus é amor. Está lá muito bem, claramente descrito, o Evangelho de primeira carta de João, capítulo 4, verso 7 e o verso 8, e no capítulo 4, no verso 16, Deus é amor. Queria que você gravasse isso. Deus é amor. A essência de Deus é amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, o único Filho gerado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por amor. Deus é todo amor. Quando nós olhamos aqui na primeira epístola de João, nós vamos encontrar dois termos que demonstram o carinho, que demonstram o amor que João tinha pelas pessoas, né? Várias vezes, 9 vezes pelo menos, em toda a primeira epístola, João trata a igreja, trata aqueles que receberam a carta de filhinhos. É um termo carinhoso, a gente não chama qualquer pessoa de filhinho ou de filhinha, né? Só para quem a gente tem um amor todo especial, um carinho todo especial. E ele fala: filhinhos, essas coisas eu vos escrevi, filhinhos, eu vos escrevo porque os seus pecados estão perdoados, e assim, né? É o primeiro termo. E o outro termo várias vezes, pelo menos umas 5 vezes ou 6 vezes,
aparece o termo amados, agapetoi, né? Aqueles que são cheios de amor, aqueles que são dotados de amor. A ágape é a palavra grega para amor, amor de Deus, o amor puro, o amor na sua essência. Agapetoi são aqueles que são cheios de amor, aqueles que são agradáveis pelo amor que eles exalam porque conhecem a Cristo e porque andam com Cristo. Então ele usou várias vezes. Pode fazer a leitura depois dessa primeira carta de João e você vai perceber essa característica. Então João, ele experimentou o amor antes de querer pregar e antes de querer ensinar sobre o amor. Ele vivenciou esse amor nas suas andanças com Jesus, não é? Antes de querer pregar e antes de querer ensinar. Ele aprendeu isso. E então ele exorta, né, os discípulos aqui, dizendo, verso 7, amados, agapetoi, não vos escrevo mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia, verso 8, escrevo um novo mandamento. Parece uma coisa meio contraditória. Olha, eu estou escrevendo um mandamento novo, não estou escrevendo um mandamento novo, estou escrevendo um mandamento antigo, não estou escrevendo um mandamento antigo, mas eu estou escrevendo um mandamento. Que mandamento é esse? O mandamento do amor, versículo 7 e o versículo 8. Ele diz que aquele que está na luz e odeia o seu irmão é um mentiroso, porque o amor nos leva a amar as pessoas tais quais elas são. O amor, ele não, vamos dizer assim, não segrega, ele não diz, olha, essa pessoa aqui eu vou amar porque ela é querida, porque ela é maravilhosa, porque ela é bonita, porque ela é interessante, porque ela tem dons, porque ela tem qualidades. Essa pessoa aqui eu não quero amar porque ela tem defeitos, porque ela é problemática, ela é uma pessoa complicada. E não é assim. A Bíblia diz que nós temos que amar todas as pessoas. São dignas do amor que um dia Deus derramou em meu e em seu coração. Nós não podemos fazer diferenciação entre pessoas e pessoas. Todas elas devem e precisam ser amadas. Como que eu vou dizer que eu amo, que eu tenho amor e eu odeio as pessoas? O odiar aqui é um termo meio forte, né? Poxa, falar em ódio parece aquela coisa assim, né, terrível. Odiar, né, não faz parte da nossa vida como cristãos, odiar alguém. Mas tem gente que talvez não odeie, mas as suas atitudes são odiosas, as suas atitudes são descaridosas, as suas atitudes são desamorosas, se essa palavra existe. Ou seja, falta amor, falta graça naquilo que se vive, naquilo que se experimenta. Eu acho que o mundo hoje, talvez o que mais necessite, talvez uma das maiores carências da humanidade, seja justamente esse amor de Deus, esse amor demonstrável, esse amor verificável. Se nós fôssemos mais práticos e menos teóricos, talvez o mundo fosse diferente. Presta atenção no que eu estou dizendo. Se nós fôssemos mais práticos no amor de Deus, em praticar o amor de Deus, talvez o mundo fosse diferente. Talvez a nossa casa fosse diferente. Talvez os nossos filhos fossem diferentes. Talvez aquele maridão, aquela esposa que a gente fica criticando, as pessoas criticam e falam, talvez se fossem mais amadas, teria um retorno diferente, entende? Nós agimos, presta atenção, nós agimos na proporção de como nós somos tratados. Olha só, nós agimos na proporção da maneira como nós somos tratados. Então, se eu quero receber amor, se eu quero colher amor, antes de tudo eu preciso aprender a plantá-lo. Eu preciso querer semear o amor pelas minhas palavras, pelas minhas atitudes. Se eu quiser colher um pouco mais de caridade, de afetividade, de um relacionamento mais amoroso, eu tenho que fazer isso. E foi isso que Jesus veio fazer aqui na terra. Ele era o amor encarnado de Deus. Ele viveu o amor, ele exalou o amor em tudo aquilo que ele fazia. Amor não significa que você vai passar a mão na cabeça da pessoa e vai aceitar tudo aquilo que aquela pessoa está fazendo de errado. Não é isso que eu estou falando. Mas o amor vai fazer você ir de encontro àquela pessoa e aceitá-la na maneira como ela é, para que por esse amor ela seja ganha para o Senhor, ela seja ganha para Cristo.
Então o amor é uma prática desejável, deve ser algo praticado por nós cristãos. Toda pessoa amada, olha só o que eu vou dizer agora, toda pessoa amada, ela tem a obrigação de amar. Talvez seja um termo um pouco forte que eu estou usando aqui, mas eu quero usar dessa maneira. Toda pessoa amada, ela tem a obrigação de amar, ou seja, ela recebeu o amor e ela precisa devolver o amor nas suas relações, nos seus relacionamentos. Então, toda pessoa amada, ela tem a obrigação de amar. O amor revela o nosso andar com Jesus, ele é a nossa marca distintiva. O texto que eu falei antes, quando Jesus disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Está lá registrado no Evangelho de João, no capítulo 13, o verso 34 e o verso 35. Quando Jesus diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Nisto serão conhecidos os meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Eu quero encerrar dizendo que não é a nossa fala, não é estar numa igreja, não é aquilo que nós proclamamos, não é aquilo que nós ensinamos que vai nos caracterizar como filhos ou como discípulos de Cristo, mas é o amor que nós exercitamos, é o amor que nós vivemos, é o amor demonstrável quando nós estendemos a mão, é o amor verificável quando nós abraçamos, é o amor verificável quando nós andamos a segunda milha, porque na primeira milha todo mundo é igual, mas quando nós vamos à segunda milha, é o amor verificável que quando alguém nos bate numa face, nós oferecemos a outra face. Ninguém prega isso, ninguém ensina mais isso nos nossos dias, e nós temos que aprender a viver esse amor de Deus, o amor que é derramado em nossos corações pela presença habitadora do Espírito Santo. Paulo falou isso, que o amor, ele desce dos céus, o amor está com o Senhor, o amor é o Senhor e ele é derramado. É como se nós fôssemos um funil captador deste amor de Deus que desce, enche, encharca, permeia todo o nosso viver. Nossas palavras exalam amor, nossas atitudes exalam amor. Se você estiver vivendo abaixo disso, é bem provável que você não seja um discípulo de Jesus. Eu sei que é duro o que eu estou dizendo, mas se você estiver vivendo abaixo deste patamar, abaixo desse nível estabelecido pela palavra, é bem provável que você não entendeu o que é cristianismo. É bem provável que você não entendeu o que é fé cristã. Fé cristã é prática do amor, é a vivência do amor. Pense nisso, meu querido. Vamos orar. Pai, nós oramos neste momento para que o Teu amor seja derramado em nossos corações. Nós queremos ser plenos de Ti, nós queremos ser plenos do Teu amor, não somente com as nossas palavras, porque muitas vezes de palavras nós somos bons, mas nós queremos amar de prática e de verdade. Nós queremos amar com as nossas atitudes, talvez no lugar mais difícil que é dentro de casa, o lugar mais difícil que é dentro da nossa família, começar a viver este amor de Deus, o amor do Pai dentro de casa, para que lá fora, seja na igreja, seja no trabalho, seja no supermercado, seja no ônibus, seja onde for, as pessoas consigam ver e perceber o amor de Deus em nós. Nós oramos, Deus, para que haja um derramar desse amor nesse tempo do fim que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus, que seja a nossa principal característica, o amor de Cristo, não somente ensinável, mas verificável. Eu oro, Deus, para que a Tua graça, a Tua bênção esteja em cada lar, em cada família, em cada casa que recebe esta programação, Senhor. Oro sempre em nome de Jesus. Amém e amém. Valeu, gente querida. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom.
não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só,